Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Eu estou ótimo. Meu nome é Rodolfo. Eu vou estar falando hoje a respeito de uma mente saudável e funcionamento da mente. Hoje, principalmente sobre funcionamento da mente, para não ficar um áudio muito longo, para que posteriormente a gente possa entrar mais especificamente nos processos da mente, como o medo, como as crenças, como o que seria, como é que a mente encara uma cirurgia, como ela encara uma pós-cirurgia, como a mente encara uma vida modificada, né? Muitas pessoas têm uma vida com excesso de peso e de repente após a cirurgia ela é uma nova pessoa e tudo isso será abordado posteriormente. Hoje eu vou falar apenas sobre o funcionamento da mente para que vocês tenham ideia mais ou menos do que da importância de entender como é o seu funcionamento. Tá? Vamos começar falando sobre mente consciente e inconsciente. Nós temos duas mentes. Nossa mente, na verdade, é dividida em duas partes. A mente consciente, que é essa que está ouvindo o áudio que eu estou deixando para vocês, ela, ela está no ar praticamente 10% do tempo, e a nossa mente inconsciente, que é quem é maior responsável por tudo na nossa vida. Tá? Ela é responsável pela digestão, ela é responsável pela respiração, ela é responsável pelos batimentos cardíacos, pelo medo, pelas crenças e todo o nosso processo de sobrevivência está sob o comando dela. Vou dar um exemplo para vocês, né? A maioria de vocês deve dirigir e deve se lembrar que quando dirigia conscientemente, ou seja, logo depois que aprendeu a dirigir, tinha uma grande dificuldade em trocar de marcha, fazer uma curva e ouvir música, por exemplo. E aí, quando passou um determinado tempo, vocês trocam de marcha sem perceber, vocês trocam. Tá, muita gente está ouvindo o rádio, trocando estação, falando no celular, fazendo curva, tudo ao mesmo tempo. Tá? Essa não é a mente consciente. Essa é a mente inconsciente. Ela criou um padrão e ela consegue fazer esse padrão funcionar de forma equilibrada para que o carro ande direitinho do jeito que vocês querem. Então, o consciente está mandando a informação e o inconsciente está tomando todas as decisões. É, quando eu falo a respeito de crenças também, que é aquilo que está contido no teu subconsciente, eu estou falando sobre padrões que foram criados com o decorrer do tempo. Então, se você fizer muito tempo a mesma coisa, aquilo vira um padrão e passa a ser natural para a tua mente. Não importa, desculpa, se é certo ou errado. Apenas passa a ser um padrão e você continua fazendo. Por exemplo, você, se você, hoje eu estou com uma pigarrinha, peço desculpa para vocês. Se vocês prestarem atenção em forma de comer, por exemplo, tá? Se você está acostumado a comer, vou dar um exemplo de padrão de culturas diferentes. Se você está acostumado a comer arroz, feijão, 5 vezes por semana e de repente você começa a comer macarrão 5 vezes por semana, como que é o padrão italiano, por exemplo, ou comer arroz e peixe, como é o padrão dos japoneses, você, o teu organismo ele vai estranhar no começo, porque existe já um padrão gravado que era a sua forma de comer. Se você está acostumado a comer muito e de repente passa a comer pouco, o teu cérebro vai ficar cobrando você, a tua mente vai ficar falando, epa, cadê mais? Eu quero mais, eu quero mais. Então todos esses padrões, eles precisam ser modificados, precisam ser adequados para que exista a saúde física. Quando estamos falando de padrões, isso estamos falando em todos os sentidos, tá? Seja na educação alimentar, seja com relação ao medo, tá? O medo também é um padrão, ou seja, é uma crença que foi colocada. Tanto é que vocês podem ver, por exemplo, pessoas que têm medo de barata e outras que não têm medo de barata. A barata faz mal para um ou não, né? Ela faz ou não mal, não é um bicho tão nocivo assim, é mais asqueroso. Mas eu mesmo, por uma época, eu corria de barata, eu tinha medo de barata. Aí eu fiz um trabalho mental e hoje eu não tenho mais medo. Inclusive, esse não medo que eu tenho afasta as baratas.
que isso vocês vão entender mais para frente. Bom, a sua mente vai ser, nós estamos falando muito sobre a mente porque ela vai ser sua grande aliada no processo de manutenção da sua saúde, pois é ela que vai mudar os seus hábitos e vai te mostrar de uma forma diferente, dando um novo significado para aquilo que você precisa fazer. Eu vou encerrando por aqui para não ficar muito pesado o áudio. Tá? Eu sou o Rodolfo Lancerotti, eu sou mentor emocional quântico, sou ativista e facilitador quântico, sou pesquisador de neurociência comportamental e cognitiva e sou um dos criadores do método Tachyon de controle mental e emocional. Muito obrigado pela sua atenção.